foi uma questão anedótica, isto é, estávamos a falar de duas canções, fazer um concerto de um grupo de Mozart e Ofício todo este tempo passado, com o nível que eu acho que é exigível para o nome, digamos, lendário que tem essa banda, era um risco muito grande se não tivéssemos a capacidade, e eu francamente, eu pessoalmente assumo que não tenho essa capacidade, nem de tempo nem financeira, de abandonar tudo aquilo que tenho na minha vida e meter-me num estúdio 2 meses, nem sequer me parece que seja admissível fazê-lo em menos tempo, para então sim poder ir para a estrada e fazer meia dúzia de concertos, e como ninguém vai pagar essa meia dúzia de concertos, e hoje menos ainda, francamente eu julgo que isso é uma coisa que está fora de questão. Talvez quando a gente fizer 80 anos, 85 anos, talvez a gente se junte, porque nessa altura já provavelmente até coincidamos no mesmo lar ou qualquer coisa. Há pouco foi dito aqui que começaste a tocar com uma autorização especial aos 13 anos. Depois disso, saíste de Portugal por várias razões, uma delas é porque estavas zangado com o país. Conheces hoje, como é que encontras hoje o mercado da música em Portugal e, por outro lado, residindo na Espanha, como é que vês também o mercado da música em Espanha, já que às vezes estas coisas, apesar da fronteira hoje se passar muito facilmente de um lado para o outro, não pedirem papéis nem nada, às vezes as coisas de um lado não são iguais às coisas do outro. Pois, as pessoas podem ficar com a ideia que eu saí do país aos 14 anos, mas não é verdade. Saí algumas vezes do país nessa altura, mas ia com os meus pais passear justamente pela Espanha. Nessa altura era o país que mais se visitava. Como é que eu vejo a indústria portuguesa hoje, se é que existe uma indústria musical em Portugal, a nível da qualidade musical é incomparavelmente melhor, penso eu, do que o que havia há 30 anos atrás e há 40 anos atrás. A escolha, ou a possibilidade de escolha é infinitamente maior. Hoje os músicos têm acesso a academias com professores bem preparados, coisa que não existia na nossa altura. Tenho a impressão que nós, pelo menos nós os três que estamos aqui, somos os típicos autodidatas que não sabíamos uma nota do tamanho, eu ainda não sei praticamente, uma nota do tamanho de um burro, e nós o que fazíamos era, ouvíamos canções, aprendíamos a tocar de ouvido, como eu aprendi quando tinha 10 ou 12 anos, e tentávamos imitar aqueles tipos lá de fora, os Beatles e os Stones e não sei o quê, e logo descobrimos que também éramos pessoas normais como eles e podíamos inventar canções, melhores ou piores, e fomos inventando, e não devíamos ter feito a coisa tão mal, porque senão ainda hoje ninguém queria saber de nós, nem nos faziam entrevistas para montar um livro. Portanto, a coisa não correu assim tão mal. Mas o que é um facto é que hoje há uma escolha brutal da quantidade de músicos que proliferam pelo país. Há projetos muito, muito interessantes, há projetos de altíssima qualidade de composição e de altíssima qualidade de execução, principalmente de execução, porque, como eu digo, há academias que formam gente com muitíssimo pedal. Mas o que se nota é que parece que o ambiente, o panorama é mais ou menos inversamente proporcional, ou seja, os músicos hoje em dia, se forem à televisão tocar, se é que podem tocar porque é tudo em playback, chegam lá e não lhes pagam, e com aquela tanga de que é em promoção, não é? Promoção das televisões, mas pelos vistos não é assim. Se os músicos vão tocar aos únicos sítios onde parece que ainda se fazem, onde se faz música com alguma assiduidade, são bares, e os bares obviamente não nadam em dinheiro, e os músicos cobram mais ou menos uma miséria, não é? Portanto, parece-me a mim que o futuro não é assim altamente alagador no sentido de subsistir a fazer música, por isso é que eu tenho que ter uma empresa e vender microfones e coisas desse género. Pelo menos não ando muito longe da música, vou vendendo coisas que são parecidas. E tripés, vendo tripés aqui para o pessoal do quarto inglês. Quando precisarem podem me telefonar para não passar por esta vergonha, mas está bem. Ora, então vou-te convidar para ir subindo para o palco, não é? Não? Queres fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta. Não as fiz todas no livro. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. O que é verdade é que há 30 anos atrás, ou há 35, acabava por ser relativamente mais simples mostrar que existiam, ou que existem novos trabalhos. Estou a olhar aqui para a frente e estou a ver aqui um cubozinho, ou 2 cubos, mas num dos cubos eu estou a ver aqui o novo trabalho dos trabalhadores do comércio, que também já não é novo. Que é este que está aqui. Que é um livro e que tem um CD. E estou a olhar aqui para este, que é o novo projeto do João Grande, o Esporto, do João Grande e do Rita Borda, e
E o que é verdade é que isto praticamente não se vê em lado nenhum. Eu também me recordo que há uns anos atrás, nos tempos da Lágrima Caiu e da La Pop and Rock, dos UHF, grande trabalho dos UHF, a Lágrima Caiu não passou nas rádios. E o que é verdade é que se assiste a alguma dificuldade em mostrar, mesmo em relação a artistas consagrados, nomes e a figuras que toda a gente conhece e que nem vale a pena colocar uma legenda por baixo da fotografia porque toda a gente sabe quem é que é o Sérgio Castro ou o João Grande ou o António Manuel Ribeiro, às vezes existe alguma dificuldade em conseguir fazer passar a mensagem que estes novos trabalhos existem no mercado. E continuamos a escutar ou a Chiclete, no caso do João Grande, ou o Chamem a Polícia, no caso dos Trabalhadores, e não se escutam os novos discos. Isto sem querer entrar naquela discussão que tivemos no Estoril, sem entrar nessa discussão, Já fez o Bruno. que o Bruno já fez uma boa análise. O que é verdade é que existe alguma dificuldade em conseguir-se mostrar aquilo que de novo existe. Os cavalos também se continua. Não sei quem é que está a falar nos cavalos. É o fotógrafo. Pronto, é um fotógrafo que também já foi músico há muitos anos atrás e que na altura tinha o cabelo bastante mais comprido. Mas o que é verdade é que em relação aos UF nós continuamos infelizmente a conseguir escutar os temas novos nas rádios, felizmente. O que não aconteceu no La Pop and Rock e na Lágrima Caiu, que também se fala nisso no livro. Mas o que é que como é que vês isto? O que é que se passa neste país para que artistas consagrados não consigam mostrar que o novo trabalho está cá fora? Isto é algo que a mim faz alguma confusão. Enfim, se o Bruce Springsteen gravar um novo disco e ninguém nos Estados Unidos ficar a saber que o disco saiu, será muito estranho. Se calhar eu não sou a pessoa para responder essa pergunta. Realmente eu devia fazer essa pergunta como tu. E faço essa pergunta muitas vezes a mim mesmo, faço essa pergunta a algumas pessoas responsáveis, mas epá, a única coisa que eu posso dizer é que há pessoal que anda distraída, é a única coisa que eu posso dizer sobre isso. João, no caso do Esporto, vocês têm um single, têm um videoclipe fortíssimo, mas o que é verdade é que também praticamente não se ouve falar do vosso novo projeto, não é? Sabes o que é que eu comparo sempre isto às entrevistas do primeiro emprego. Em relação às rádios, sempre nos disseram, se for táxi nós passamos. Em relação ao primeiro emprego é sempre a mesma coisa, é assim, nós contratávamos, se você tivesse experiência, nós contratávamos, não tem experiência. Em relação ao primeiro trabalho, se já fosse conhecido nós passávamos. De maneira que não passamos, e assim continua a passar táxi. É complicadíssimo, mas isso é assim em todo lado, aqui em Portugal infelizmente é assim. Como o Sérgio sabe, e é a grande diferença, basta ir ao Corte Inglês de Vigo e ver o top do Corte Inglês de Vigo. Nos 20 primeiros lugares, 19 são espanhóis. É a grande diferença. Vejam aqui, nos 10 primeiros, estarão, e depois aqui também é aquele fenómeno, pronto, e não se pode levar a mal, que é a música para a criançada, mas de resto é tudo muito Paulo Alborán, e muito Tchan, e muito Você Me Pega, e estamos nisso. É muito complicado, de maneira que, pronto, mas e reparem uma coisa, mesmo em relação aos ditos agora que estão na berra, como é o caso da Áurea, como é o caso dos Expensive Soul, mesmo o caso das Azeitonas, durante muito tempo, eles estavam completamente vedados na rádio, não tocavam, não gostavam para nada. A Áurea, que era uma sopeira, os Expensive Soul também é uma música estranha, nem pensar. Foi preciso eles fazerem completamente ao contrário, irem muito pelas rádios locais, e depois há sempre um clique. Por exemplo, o caso dos Azeitonas. Os Azeitonas, que é uma das minhas bandas favoritas, eu gosto muito dos Azeitonas. Temos tocado os Aviões, que hoje toda a gente conhece os Aviões. Os Aviões não tocavam, porque não gostavam e tal, não sei o quê. Foi preciso aquele clique que houve na televisão, com aquele fulano lá dos ídolos, ou lá o que foi, mostrar, e a partir daí o fenómeno dos Azeitonas disparou. De maneira que isto é um país de cliques e de fenómenos, e não devia ser. Devia ser um país, acima de tudo, de respeito pelas pessoas e pelos músicos. Eu vou só... Eu aproveito só para contar assim uma pequena história, muito rapidamente, e que exatamente vem na sequência do que o João esteve a dizer. Há um tema dos trabalhadores de comércio de 1981 que se chama De Manhã ao Bom Pão, e que houve uma rádio comercial em Portugal, não vou dizer nomes nem nada disso, mas que achou muita graça passar aquele tema quando não passava nada de que nós fizéssemos novo. E isto
mais ou menos coincidiu com a saída de um single em 2007, que nós andamos a pedinchar pelas rádios que pelo menos lhe dessem alguma atenção. Como vimos que aquela rádio passava todos os dias de manhã, no mesmo programa, 1 e 2 vezes, aquela canção lá de Manhã é Boa Pão, tivemos a brilhante ideia, pensamos nós, de revisitar o tema de tal forma que, para que ele não ficasse muito diferente no resultado final, convidamos a Marta Ren, que é uma das mulheres que sobe ao palco connosco a cada passo e que é uma fantástica cantora, para cantar o tema e mais ou menos dar-lhe um caráter parecido com aquele que o João lhe dava quando tinha aqueles 8 anos ou 9 anos e cantou a canção. Fizemos a gravação do tema e fomos levar ao senhor e dizer: preparamos este tema de propósito para ti. A resposta dele foi: agora já não me interessa, que já toda a gente vai ter acesso a ele. É bonito, não é? É, sim. Conhecem o preconceito? Não conhecem o preconceito? Está ao vosso lado? Todos os dias. Em cada cidade deste país, em cada aldeia, em cada vila, há uma estátua invisível, fantástica, é o preconceito. E disso vivemos. Portanto, volto-me a repetir, que há pouco disse quando estava ali no palco, nós chegámos aqui, neste plano todo da vida, e na verdade, muitas vezes eu sinto que quem faz rádio em Portugal tem mania que é de um plano superior. E de que nós músicos, afinal de contas, precisamos de uma esmola. Mais, nós gravamos discos com 10, 12, 14 canções. Conhecem uma, não gostam, o disco não presta. Não ouviram o resto. Isto é o preconceito. Bom, e agora pediu... Pediu ao Sérgio Castro e aos restantes trabalhadores que se encontram aqui para trabalharem. E enquanto vocês vão montando aí as coisas, se calhar perguntava aqui ao Carlos mais uma vez, achas que de alguma forma este livro, Book Stage, veio recuperar algumas coisas que estavam esquecidas e perdidas na memória do rock português? Eu acho que sim. Veio reavivar algumas memórias, sem dúvida. Por exemplo, os Táxi, que já não se ouviam há muito tempo, estão aí outra vez a rodar. E principalmente os táxis, acho eu que voltaram e, embora, como se diz, ouve-se as coisas antigas, o novo. Pois, eu sei, mas eu estou a referir-me ao livro e reviver dos anos 80, digamos assim. Pronto, mas eu já agora que estão aqui os dois mentores deste... Atenção aos trabalhadores do comércio ao palco, por favor. Eu ia fazer aqui um desafio ao Bruno e ao Luís, porque acho que este deveria ser o primeiro volume do Book Stage. Acho que os anos 80 e 90 têm muita matéria para vocês descobrirem, e já sabem, conhecem bem, tão bem ou melhor que eu. E há ainda bandas mais para trás que mereciam também ser aqui lembradas, e eu posso citar 2 ou 3. Acho que os Shakes, o Quarteto de 1911 principalmente, e os Petros Castros seria uma boa dica para o começo do segundo volume. Não temos pressa, esperamos é que ele chegue. E obrigado, parabéns a todos. Obrigado, Carlos Fecha. Nós vamos, se na eventualidade de existir um segundo volume, pelo menos aceitar essas sugestões. E agora parece que temos música, Luís. Dê-nos mais um minuto. Mais um minuto. Então pronto. Eu quero agradecer ao Carlos o facto de estar aqui hoje e em relação a esta recorrente conversa do volume 2, quando o volume 1 acabou de sair. Enfim, e não deixa de ser, são os projetos para o futuro. Aquela célebre pergunta final de toda a gente que faz rádio. Quais é que são os projetos para o futuro quando os músicos acabam de lançar o álbum anterior, não é? Acabou de sair, não é? Mas o volume 2 é algo que se tem falado muito.
E também o que é engraçado é que nos vão chegando e-mails e alguns pedidos em relação a nomes. E o que revela que a história da música em Portugal é algo que é grande e que tem um grande significado. São muitos os nomes, efetivamente. Não sabemos se vai haver o volume 2 ou não. E eu estou com imensa curiosidade em assistir àquilo que vai acontecer aqui em cima do estrado. Ainda existem cabos a serem montados. E pronto. Se calhar, para preenchermos este intervalo de tempo antes da atuação dos trabalhadores do comércio, podemos dizer que a atuação tem o patrocínio, para além do El Corte Inglês de Gaia, da Casa Machado. De manhã não abre, à tarde está fechado. E, entretanto, já está tudo pronto. Os tripés de fotografia Da marca Jordão, que de manhã não abre, à tarde também não. Mas nós somos uns tipos privilegiados, porque a Daniela, e a Daniela Costa, uma das outras vozes que normalmente anda connosco, Daniela teve uma excelente ideia, acaba de chegar, e de trazer um tripé, onde nós conseguimos colar este, senão íamos ter aqui um problema. Ok. Bom, já agora, já estamos aqui numa onda super informal. Além da Daniela, está ali o meu companheiro destas leads dos últimos quase 40 anos, o Álvaro Azevedo. E desde o início dos trabalhadores, Miguel Cerqueira, no baixo. O Jorge Filipe, nas teclas. Há bocado falei nele, que chegou a ser também teclista dos auto-ofício na última fase. E aqui atrás de mim, escondido, que é pequenino, o João Médici, na guitarra e na voz. Cheguei ao polo do Pinto, senti o peso da régua. O Douro é tão bonito e o meu stress já me exige uma trégua. Subi ao alto do monte, cheguei no homem do negro e debrucei-me, inclinei-me na ponte, a ver o Douro para o porto, a correr, a correr, a correr. O cheiro da fruta fresca, a lua brilha com a luz do mar, de lábios carnudos, de corpo que me seduz. Ah, este é o Douro que curto, o mastigo é que respiro, e como ali o mestre Chico desperta pela cidade de Piro, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr.
canção dedicada ao Douro e que fala do Francisco Gouveia, um grande escritor daqui do Norte, um homem que escreve muito sobre o Douro e que vos aconselho a encontrar livros e a ler. A Daniela vai-vos cantar uma canção que se chama Dá-lhe corda ao cuco. Era um fim da tarde quente e à procura do meu pente encontrei uma borracha num invólucro brilhante. Era dessas ultrafinas com total garantia, com sabor a macia, mas já tinha até um toque de natalina. Totalmente persuasiva, comecei a ficar com os meus botões. Assim vou me proteger. E só me falta proteger interrupções. Nos preliminares eu já havia desejo. Mostrei a camisa nova. Oi, ela garra, se o gêmeo dá-me um beijo. Já no meio do barulho. Sem tempo para pensar, entre gemido e gemido, eu não podia era parar. Oh, dá-lhe corda ao cuco, não vai segurar. Dá-lhe corda ao cuco, pra se cuidar. Dá-lhe corda ao cuco.
Vai subir! Vai subir! Vai subir! Isto é sempre... O Rui Leal, sempre o grande agitador. Vai mais uma, não é? Por nós, ficamos aqui o resto da tarde. Mas ainda vamos tentar desafiar este pessoal para fazer uma atuação conjunta no final. A ver se... mas vocês vão ter que colaborar com isso, porque há sempre aqueles que são mais resistentes a esse tipo de agitação cultural no final do encontro. E o que é verdade é que no boom de 1981 tivemos dois grandes rivais e não sei onde é que eles estão. Se estão a medir os centímetros quadrados do palco, João Grande e António Moral Ribeiro estão desaparecidos. Estavam aqui atrás, não sei, enfim. Trazem uma prenda na mão. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao Sérgio Castro por esta grande aventura aqui em cima deste estrado. Bom, isto não foi assim postado em 6 metros quadrados, tanta gente. Está fixe, já. Piores, exatamente, piores, e como um pau de vassoura a fazer de tripé de microfone, portanto... Nuno. E o quê? És o moderador, não é? Ah, eu que sou moderador. Tinha-me esquecido. Pensei que isto era só uma boleia grátis até ao Porto. E sempre me disseram que não havia almoços grátis, não é? Ainda por mais que um chofer privativo, que hoje veio muito bem. Já há muito tempo não o via conduzir tão calmamente. Tão moderadamente até. Penso que a última vez que andámos de carro tivemos um acidente juntos, portanto, é por isso mesmo que não o tinha visto conduzir tão moderadamente. Até porque ia a conduzir era eu. Não foi falado na entrevista esses acidentes de automóvel, não. Mas o António já disse que havia aqui vários acidentes de percurso e alguns carros destruídos pelo meio. Falando agora e tu estavas a lançar a dica sobre duas grandes rivalidades, provavelmente até eram mais do que duas. E ainda por mais pelo comentário que eu acabei agora recentemente sobre os UHF, descobri que eram mais do que duas. Havia 3 ou 4 ou 5 rivalidades, porque há várias bandas que se dizem rivais, não é? Mas sempre com simpatia. Neste caso, já que são os dois presentes aqui, João Grande e António Manuel Ribeiro, podem descrever mais concretamente aquilo que se vivia em 81, 82, em que, ainda há pouco dizias que vocês quase andavam à bolachada, não é? Aquilo que há pouco o António Garcês disse dos Estados Unidos é meia verdade, mas é bom ouvir o Garcês, porque ele tem um pimentão grande para esta coisa. Na altura, quando nós aparecemos, ainda havia grupos a cantar em inglês. Estou a lembrar dos Arte e Ofício, até os Tantra acabaram por fazer um disco em inglês. O Jafo Mega tem o primeiro disco em inglês, em 79. A Nangaranga cantava em inglês. Eram as bandas que estavam na altura a gravar. E quando nós aparecemos, mais o Rui Veloso em 80, nós aparecemos antes, em 79, a cantar em português, mas é em 80 que se dá um fenómeno. É que a juventude portuguesa, desde 74, não tinha representantes. Nós tínhamos tido uma música de intervenção muito importante, aliás, que fez parte da Revolução e deste trajeto de pós-25 de Abril. Depois, quando houve a liberdade da palavra, alguns dos cantautores dos portugueses mais importantes andaram a marear, não sabiam muito bem para onde é que iam, porque lhes faltava a metáfora. Não havia proibição, podia-se dizer as coisas. E em 80, nós começamos a dizer as coisas. Eu digo 80, 79, 80. E aí o português é importante. É por isso que o português se torna importante, porque nós vamos representar uma geração que está a precisar de coisas. E, portanto, aquela história do inglês ser
a língua do rock é mentira, portanto é mentira, nós temos que ofender estes anos todos. E eu lembro, por exemplo, o primeiro single dos Trabalhadores, do Lima 5, eu tenho o teu disco, aliás tenho os discos todos, incluindo o Lima 5, o single, tinha uma coisa muito forte, muito importante. Porquê? Porque falava com a moda do Porto, tinha o sotaque do Porto. Como mais tarde os íris no Algarve tiveram o sotaque do Algarve. Isso é fundamental para criar a riqueza de uma língua. Quando em 81 os táxis aparecem, pois dividimos o país, fizemos um tratado de Tordesilhas, quase imaginário, e dividimos o país a meio. Era mesmo importante. Os táxis metiam medo e provavelmente os UGF metiam medo aos táxis. O pior era quando tocámos no mesmo palco. Era muito confuso. Começava logo durante a tarde, em que as equipas técnicas andavam quase à bolachada. E depois era a questão à noite, a ver quem que era melhor. É evidente que éramos miúdos, mas isto era importante. Quem explorou isto foram as editoras. Eu disse só David Ferreira no Estoril. Bem explorado, as editoras, Evandro Carvalho e a Poligrama lutavam durante 2, 3 anos para que os UGF e os táxis tivessem o primeiro disco de ouro, um primeiro que o outro. Isto foi muito importante. Foi muito importante porquê? Porque isto mexia com as coisas, não é? Havia notícias, não havia Casa dos Segredos também. Havia notícias, não havia pessoas a divorciar-se. Eu, por acaso, também estava a divorciar, mas isso não quer dizer nada. Ninguém sabia. Era meu o problema. Hoje, nós trocámos toda essa informação sobre a música, sobre a cultura em geral ligada à música, por coisas triviais. As férias do Cristiano Ronaldo. Chorou uma lágrima quando chegou à Madeira. Quer dizer, não é? Eu gosto dele é marcar golos, mas mesmo assim é nos jornais desportivos. Nós tornámos uma maquete. Portugal foi se tornando uma maquete. Nós temos não sei quantas revistas chamadas Cor-de-Rosa, acho que está um bocado desbotado. Mas pronto. Para falar de nós de música, de vez em quando temos amigos. Isto é incrível, não é? Nós não estamos a falar de uma coisa... O país é livre, fala-se em liberdade, e de repente parece que estamos a falar de uma coisa mais ou menos obscura, escondida, censurada e tal. Somos nós. E, portanto, nessa altura, eu penso que o João dirá o que quiser, mas é assim, isto era importante. Hoje, com a distância e com o respeito à amizade e mais à proximidade que eu tenho. Eu conheço as canções dos táxis. Nós, nos UGF, no nosso carro, quando vínhamos para o norte, tínhamos a ouvir as canções dos táxis. Eu essa não sabia. Olha, eu acho que já disseste tudo o que tinhas a dizer. E agradeço as tuas palavras, de facto foi exatamente assim. E agora não estou para dizer mais nada, e eu vou só convidar aqui o António para darmos aqui uns toquezinhos. Não sei se vocês. Vamos dar aqui uns toquezinhos e com o nosso amigo agora. Vamos fazer de conta que somos os UHF e estamos a caminho do Porto. É na nova noite, estava fria e ninguém sabia o que fazer. Ia para casa com alguns amigos, mas experimentar prazer. Tudo foi muito bem pensado, até tomamos uma decisão. Ir à casa da Dona Rosetta, tirei que boa diversão. É o melhor para quebrar a tensão, é o melhor para quebrar a tensão. Mas eu vou entrar, eu vou experimentar, vamos lá. Eu vou à Rosetta, eu vou à Rosetta, eu vou à Rosetta. É uma tentação, mas que tentação. Outras pontos eram mais difícil, mas com só consegui resolver. O Manel e eu à frente e os outros foram lá ter. Deparámos com uma casa antiga, mas ninguém queria ir bater. Ao todo éramos uns 7, foi a Rosetta que veio receber. A malta toda estava a tremer, a malta toda estava a tremer. Mas eu vou entrar e vou experimentar. Eu vou à Rosetta, como é? Eu vou à Rosetta, yeah. Eu vou à Rosetta. É uma tentação, mas que tentação.
Só sei que foi tudo tão bom que eu hei de lá voltar. Dessa noite não me esqueço mais, só que disso não podemos falar. Foi na casa da dona Rosetel, é que chorar por mais uma metedeira, chorar por mais uma metedeira. E outras coisas que tais, mas eu vou entrar, vou me chamar. Eu fui lá, Rosete. Eu fui a Rosete. Eu fui a Rosete. Eu vou lá entrar. Só vocês agora. Eu fui a Rosete. Eu fui a Rosete. Oh, oh, oh. Eu fui a Rosete. É uma intervenção, mas que definição. Eu fui a Rosete. Eu fui a Rosete. Eu fui a Rosete. É uma tentação. Pão, 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 pão. Agora Manuel Ribeiro, muito embora. Vamos mudar na próxima lugar, tem que ser outra. Espero que tenham gostado deste momento, que estava-se aqui a dizer que foi bem melhor do que no Estoril há umas semanas atrás. Umas semanas, que era já um mês ou dois, já nem sei. Já nem sei bem. Sendo que estas canções com raparigas eram habituais naquela altura, apesar de serem bandas rivais, não é? Vocês tinham a Rosete e estavam-me a lembrar agora de... Não, agora é com raparigas também, mas estava-me a lembrar de uma qualquer do Zugaef, do À Flor da Pele, que também falava de alguém que tinha sido violado no quarto da mãe, não é? Jovem, exatamente. Não é? Portanto... Falavam de coisas antes do tempo, não é? Falavam de coisas antes do tempo. Sérgio, esta história das bandas, porque é que se criam vários projetos, no fundo? Os músicos têm mais do que uma faceta dentro de si, têm que dar aso a essas múltiplas personalidades? Bom, eu tenho a impressão que pode haver uma quantidade de razões muito diferentes, muito claras nesse sentido. Eu vivo numa área, vivo numa nação que pertence ao Estado espanhol, onde, talvez pela precariedade dos recursos, os músicos se habituaram a ter 3, 4, 5, 6 projetos em simultâneo, todos diferentes. Isso também tem a ver, no fundo, também com a nossa própria inquietação a nível do gosto de cada um e daquilo que nós sentimos que queremos ou podemos fazer. Tenho a impressão que, no meu caso particular, o caso, por exemplo, imagino que a tua pergunta vem daí, que tem a ver com a questão dos arte e ofício, os trabalhadores terem sido contemporâneos, mas não foi por isso. Quer dizer, a questão dos arte e ofício e trabalhadores terem sido contemporâneos, como já expliquei em vários sítios, está ali no livro também, tem a ver mais com aquilo que há bocado falava o António, mas justamente o lado contrário. Nós éramos nos arte e ofício uns dos que insistíamos em cantar em inglês, e que o inglês era a linguagem mais adequada para o tipo de música que fazíamos. Nós buscávamos com os arte e ofício a internacionalização, que conseguimos muito em pequena escala. Não saímos de Espanha, França, não saímos mais do que isso, mas foi bom e foi interessante. Nessa altura, porque nós não éramos no final dos anos 70, umas editoras mais fortes que havia em Portugal era a Arnaldo Trindade, portanto era a editora do Zeca Afonso, era a editora da Amália Rodrigues, era a editora de uma quantidade de gente de peso na música portuguesa, e os arte e ofícios estavam lá já desde 1977. Em 79, ou melhor, já quase no ano 80, essa editora começa a definhar, começa a desaparecer, e nós tivemos que buscar outras alternativas. E uma das coisas que nos fomos encontrando é que havia já uma espécie de previsão, já havia assim uma espécie uns predicadores a dizer que
que a música tinha que virar para o português, porque não há dúvida que se provou que foi verdade e que foi exatamente o que aconteceu, e portanto que nós também tínhamos que cantar em português, coisa que nós no Arte e Ofício nos recusamos completamente. O que deparamos foi um pouco com a tal história que o João também referia, de chegar às discográficas e eles dizerem este tipo de música já é uma música muito adulta para aquilo que se quer fazer agora, já não é exatamente o que se procura, etc, etc. E começamos a perceber que havia alguma animosidade em relação ao projeto de Arte e Ofício a nível discográfico, a nível das próprias editoras, e que de alguma forma também nos tentavam pescar para o tal boom do rock português que se adivinhava que ia acontecer por aquela altura. E quando deparamos com isso, eu e o Álvaro, que estávamos mais atentos e que não fazíamos outra coisa que não fosse música, éramos músicos profissionais a tempo inteiro, entendemos que era a hora de buscarmos outras fontes de inspiração e outras fontes também de financiação, e como tal pensámos que um projeto a brincar, como era a ideia inicial dos trabalhadores, que depois foi tornando-se cada vez mais sério, porque foi assumindo uma quantidade de coisas, inclusivamente esse sotaque nortenho do qual nós todos muito nos orgulhamos, surgem os trabalhadores de comércio. É certo que os trabalhadores ajudam, de alguma maneira, à desaparição do Arte e Ofício. Ao fim de um par de anos, os Arte e Ofício começam a sofrer imenso com a existência dos trabalhadores, porque os concertos dos trabalhadores proliferam. Começa a haver cada vez mais concertos para os trabalhadores, e não é que os Arte e Ofício perdessem os concertos, que também, mas é que não havia espaço para tocar com os Arte e Ofício e com os trabalhadores, porque havia dois tipos que eram os mesmos. Portanto, a partir daí começa a ser complicado. A experiência que nós fizemos ainda durante algum tempo provou ser nefasta, que foi levar as duas bandas juntas. Os membros dos Arte e Ofício começaram a não achar graça nenhuma a que, quando os trabalhadores tocavam no início, tivessem um êxito bestial, e quando os Arte e Ofício subiam ao palco, de repente havia meia dúzia de pessoas, ou se calhar não eram meia dúzia, eram bastante mais que meia dúzia, diziam: toca ao chamem a polícia. E a volta dos Arte e Ofício ficava assim com uma cara a dizer: que é isto? Não sei o que é isto. Não é? Portanto, chegamos à conclusão que não podiam coexistir, mas eu acredito e sei que há muita gente por esse mundo fora que mantém mais do que um projeto vivo, e provavelmente com êxito. Eu francamente penso que é muito complicado uma pessoa dedicar-se... bom, isso se calhar é mais fácil, mas é complicado ter energia, pelo menos nesta altura do campeonato, e refiro-me a mim, ter energia para ter dois projetos em simultâneo. Eu acho que não ia ter, e ter inspiração para manter dois projetos em simultâneo, penso que é capaz de ser complicado. João, estamos quase a terminar, não é? O Luís é que vai contando aqui o tempo. João, tu que não estavas a falar sobre isso ao almoço, mas recordei-me agora, não eras tu que estavas a levantar o assunto, mas o palco é uma atração ou é um medo ao mesmo tempo? É assim, medo não, porque eu sei mais ou menos o que estou a fazer agora. Desde o momento em que eu não estiver nervoso ou algum temor antes de subir ao palco, isso para mim desaparece. Esta atividade para mim desaparece, que é das coisas que eu mais gosto, de facto, é tocar ao vivo. Gravações nem tanto, a composição é engraçada, agora gravações é um bocado chato. Agora, tocar ao vivo para mim acho que é a essência de qualquer músico. Ainda voltando um bocadinho atrás em relação a esses projetos paralelos, eu pessoalmente meto-me muita confusão. Nós agora, como temos uma banda nova, eu e o Rui, temos mais 4 músicos novos, que são músicos absolutamente espetaculares, todos novinhos, claro, pelo menos bastante mais novos que nós, também não é preciso muito, e eles são todos muito bons, mas qualquer um deles tem 3 bandas em simultâneo, que eu acho que eu não consigo perceber. Nós, quando estávamos nos táxis, nós estávamos de corpo e alma no qualquer um de nós, o de certeza o António também, aqui o Sérgio não estava, mas pelo motivo específico que ele já gostava de ter mais que um... Não, gostava de ter estado... Eu sou daquele tempo que de facto que é de alma e coração numa única banda, quer dizer, que há tanta coisa para fazer, e depois deparamos com o problema com estes músicos com que nós estamos agora, que são ótimos de facto, mas primeiro é um trabalho redobrado, porque eles têm que se lembrar de 3
de 3 sets ao mesmo tempo, tem de uma banda, da outra banda e da nossa banda. Não é os caderninhos, é os primeiros que montem os caderninhos todos. Eu já lhe disse aos caros amigos, e ao vivo não há caderninhos para ninguém. Tem que se. Mas isto para dizer que a maior parte da miudagem hoje em dia acho que se dispersa muito e de facto não conseguem chegar onde nós chegamos precisamente por falta de foco, digo eu, mas se calhar estou errado. Porque hoje em dia o que é certo é que a maior parte das bandas, da miudagem tem 2, 3 e 4 projetos ao mesmo tempo. Pronto, é só isso. Tens uma surpresa, Sérgio? Eu acho que o Sérgio tem aqui um desafio a lançar para encerrarmos esta grande apresentação, não é? Mas a ideia foi tua, não foi? A ideia, enfim, a ideia foi minha, mas isto não é só ter as ideias, é depois colocá-las em prática. E ter ideias é fácil, não é? Aliás, Portugal é um país cheio de gente com ideias. Mas tens aqui um desafio para lançar aqui à comunidade musical, não é? Exato, vamos fazer um final apoteótico, a cantar aquele tema que nós não conseguimos, aquele estigma que nós arrastamos há 33 anos, que é o Chamem a Polícia. Não, pá, não é isso. Os outros gajos foram-se embora. Não, não é isso. Só nos faltam as mini saias, eu e o João. Fazemos parte aqui do grupo.
obrigado ao João Grande. Muito obrigado ao João Grande, muito obrigado ao António Manuel, muito obrigado ao Nuno Calado, muito obrigado ao Bruno e ao Luís por este livro fantástico, ao Nuno por esta apresentação fantástica e realmente, e ao Carlos Feixa, que esteve aqui também connosco. E já agora ao público todo que aguentou aqui a partir. Exatamente, e acima de tudo a vocês são os heróis aqui, porque foi duro a coisa. Obrigado por terem vindo e agora, se quiserem, todos estes ilustres senhores que aqui estão, tirando eu, estão disponíveis para dar autógrafos. Não, não tem nada a ver com o livro. Eu também não. Eu não sei escrever.